E aí, galerinha, espero que todos estejam bem, que tenham aproveitado as férias. Continuando agora as nossas aulas de Química 1, na aula 21 a gente vai estudar os estados físicos dos materiais e a gente também vai aprender duas propriedades específicas, ponto de fusão e ponto de ebulição. Eu já adianto para vocês que nessa aula a gente vai fazer uma abordagem mais resumida desse assunto, porque depois, no segundo ano do ensino médio, vocês vão estudar um assunto chamado de propriedades coligativas, no qual a gente vai abordar de forma mais detalhada esse assunto que a gente vai começar a aprender hoje. Como vocês já sabem, os três estados físicos dos materiais são o estado sólido, o estado líquido e o gasoso. E a gente pode utilizar duas características para diferenciar cada um desses estados físicos. Essas características são elas: a maneira como as partículas, ou seja, a maneira como os átomos, as moléculas, cátions e ânions que formam os materiais estão agrupadas, estão agregadas, e um segundo fator é o grau de mobilidade dessas partículas que formam os materiais. No caso do estado sólido, o que a gente sabe é que existe pouco espaço entre as partículas e, além disso, essas partículas apresentam baixa mobilidade. O máximo que elas podem fazer é vibrar em uma mesma posição. Já no caso do estado líquido, o espaço entre as partículas é maior se comparado com o caso do estado sólido. E também existe uma maior mobilidade, um maior grau de mobilidade das partículas que formam o material no estado líquido. As partículas de um líquido, além de poder vibrar, elas também conseguem se movimentar por todo o material. E no caso do estado gasoso, em comparação com os outros estados, as partículas vão estar muito mais movimentadas, num movimento caótico, desordenado, e também o estado gasoso, as partículas que constituem o material vão estar muito mais afastadas umas das outras. Em relação às mudanças de estado físico, a gente sabe que uma substância sólida, um material sólido, pode mudar de estado, passar para o estado líquido, e quando isso acontece, no nosso dia a gente fala que a substância, que o material derreteu. Quando a gente retira o cubinho de gelo de dentro do refrigerador e o coloca na temperatura ambiente, a gente fala que o gelo está derretendo. O termo que a gente vai utilizar para a mudança do estado sólido para o estado líquido, tanto na química quanto na física, é o termo fusão. É um termo científico mais apropriado para se referir a essa transição de estado físico. Então, quando um sólido se transforma num líquido, a gente diz que ele está fundindo, que ele está sofrendo um processo de fusão. E quando um líquido se transforma em um sólido? Bom, quando a gente coloca água no freezer e ela se solidifica, a gente fala que ela congelou. A gente pode utilizar o termo solidificação, e em alguns livros também aparece congelamento. Quando um material líquido passa para o estado gasoso, a gente diz que ele está vaporizando, e quando um gás se converte em líquido, duas palavrinhas são possíveis. A gente diz que quando um gás se transforma em um líquido, ele está condensando ou liquefazendo. As duas palavras podem ser utilizadas, elas são sinônimos, têm o mesmo significado. Em relação às propriedades específicas que a gente vai aprender, são duas: ponto de fusão, que é a temperatura na qual acontece a fusão, e a solidificação. Tomem cuidado, ponto de fusão é uma temperatura, não é um fenômeno, não é uma transição de estado físico. Fusão e solidificação, fusão é quando um sólido se transforma em um líquido. Isso é um fenômeno, uma transição de estado físico. Solidificação também é uma mudança de estado físico, um fenômeno que pode acontecer. Ponto de fusão é uma propriedade, é uma temperatura, é a temperatura na qual esses fenômenos acontecem. E também existe o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual a vaporização e a condensação acontecem. Mais uma vez, dando ênfase, não vão confundir.
Ponto de ebulição não é a transição do estado líquido para o estado gasoso. Está errado. A transição do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. A transição do estado gasoso para o estado líquido é um fenômeno que é chamado de condensação ou liquefação. Em que temperatura esses fenômenos acontecem? Aí sim, no ponto de ebulição. Então, ponto de ebulição, a propriedade é a temperatura na qual acontecem esses fenômenos de vaporização e condensação. Por isso, tomem cuidado, não vão confundir os fenômenos com as propriedades. Como exemplo, eu vou dar o exemplo da água. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de de ebulição da água vale 100 graus Celsius. Importantíssimo. Por que essas propriedades são chamadas de propriedades específicas dos materiais? Porque cada substância vai apresentar um dado valor específico para o ponto de fusão e para o ponto de ebulição. O que significa isso? Que não existem valores iguais de ponto de fusão para substâncias diferentes. Não existe substâncias diferentes com o mesmo ponto de ebulição. Por isso, a gente pode utilizar o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância para caracterizá-las. A gente pode utilizar o ponto de fusão e o ponto de ebulição para identificar substâncias diferentes. Portanto, gravem, substâncias diferentes vão ter valores e ponto de fusão diferentes. Substâncias diferentes também vão apresentar pontos de ebulição diferentes. Com isso, essas propriedades são específicas e a gente pode utilizá-las para identificar e caracterizar as substâncias. Para finalizar esse esqueminha dos estados físicos e das transições de estado que eu apresentei para vocês, está faltando falar de duas transições possíveis. Um sólido pode passar diretamente para o estado gasoso em determinadas condições, sem passar anteriormente pelo estado líquido. Então, um sólido pode se converter diretamente em um gás. Isso é chamado de sublimação. Vou colocar aqui esse processo é chamado de sublimação. Está aqui, ó, indicado por essa seta em azul claro. E um gás também pode se converter diretamente em sólido sem passar pelo estado líquido. Esse processo também é chamado de sublimação, ou a gente pode falar, para diferenciar do anterior, de ressublimação. Um exemplo de um material aí que a gente conhece bem é a naftalina. Normalmente o pessoal mais velho costumava colocar bolinhas de naftalina, uma substância branca que a gente costumava colocar nos banheiros. O pessoal mais velho colocava nos banheiros e nos guarda-roupas para matar barata. A naftalina, em dias mais quentes, ela acabava desaparecendo de dentro do guarda-roupa sem deixar vestígio. A única coisa que a gente percebia é aquele cheiro bem intenso. O que acontecia? A gente não percebia, por exemplo, marcas de líquido escorrido aonde elas se encontravam. Essas bolinhas de naftalina acabavam sublimando, passando direto do estado sólido para o estado gasoso. Exemplo também de outra substância comum que acaba sofrendo esse processo de sublimação é o gelo seco. Gelo seco é o dióxido de carbono no estado sólido, é o CO2 solidificado, e o gelo seco ele acaba passando diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Aquela fumaça que a gente acaba vendo em shows é devido ao gelo seco. Só que toma cuidado, aquela fumaça não é o CO2. Aquela fumaça são pequenas gotículas de água que acabam se condensando na atmosfera. Como o gelo seco, o CO2 está numa temperatura bem baixa, mesmo quando ele passa para o estado gasoso, isso faz com que a atmosfera acabe sendo resfriada. E as gotículas de água no estado gasoso na atmosfera acabam o quê? Condensando, passando para o estado líquido, formando pequenas gotículas como se fosse um nevoeiro, uma neblina. É essa neblina que dá origem àquela fumaça, ou seja, a fumaça são pequenas gotículas de água. E outro exemplo de substância também bastante comum aí que a gente pode encontrar no nosso dia a dia é o iodo. O iodo também é uma substância que a gente encontra normalmente nos laboratórios e elas podem sofrer nas condições normais aí, ambientais, a sublimação e a ressublimação. Dito isso, finalizado esse esqueminha que eu apresentei para vocês, eu quero falar para vocês a diferença entre o fenômeno de vaporização e evaporação. Ambos descrevem a passagem de um material do estado líquido para o estado gasoso, só que por incrível que pareça, são processos distintos, são fenômenos diferentes.
Como eu já falei para vocês, a vaporização acontece no ponto de ebulição da substância. Nesse caso aqui, eu dei exemplo do ponto de ebulição da água, tá? Mas é válido para qualquer outra substância. Outra substância vai ter um ponto de ebulição diferente de 100 graus Celsius. No caso, e se tiver abaixo de 100 graus Celsius, será que a água ou qualquer outro material abaixo do seu ponto de ebulição, será que não pode passar para o estado gasoso? Pode. Um exemplo é a água. Se a água não conseguisse passar para o estado gasoso abaixo de 100 graus Celsius, as chuvas não existiriam. As chuvas nada mais é do que a evaporação das águas dos lagos, dos rios e dos mares para a atmosfera. Aí essa água gasosa na atmosfera pode ser resfriada, ela condensa, passa novamente para o estado líquido e cai na forma de chuvas. Portanto, a água vaporiza 100 graus Celsius. Passa direto do estado líquido para o estado gasoso, mas é abaixo de 100 graus Celsius também. Então, como é que a gente pode diferenciar a evaporação da vaporização? A vaporização acontece no ponto de ebulição da substância. No caso da água, 100 graus Celsius. A vaporização acontece com formação de bolhas em todo o corpo do líquido. Começa a borbulhar o líquido. É o que acontece quando a gente vai fazer o nosso café. A gente fala que a água está fervendo ou que a água entrou em ebulição, quando ela se encontra com formação de bolhas por todo o corpo do líquido. E no caso da evaporação? A evaporação vai acontecer numa temperatura abaixo de 100 graus Celsius, por exemplo, a 25 graus Celsius. E essa evaporação, esse escape de moléculas do estado líquido para o estado gasoso, não vai acontecer com formação de bolhas em todo o líquido. Essa evaporação acontece somente na camada superficial do líquido. São as moléculas ou átomos ou cátions e ânions da superfície dos líquidos que vão escapar para o estado gasoso. Isso no caso da evaporação, quando a temperatura é abaixo do ponto de ebulição da substância. Então tomem cuidado. Vaporização no ponto de ebulição é mais energética. E a evaporação? A evaporação acontece abaixo do ponto de ebulição. Ela é menos energética, acontece mais na superfície dos líquidos. Como eu falei para vocês, a ideia aqui não é aprofundar demais a compreensão dessas propriedades, porque depois a gente vai ver com maiores detalhes esse assunto na parte de propriedades coligativas que a gente vai aprender no segundo ano. Mas eu já quero também fazer uma introdução sobre um segundo aspecto bastante importante. O ponto de ebulição dos materiais é influenciado pela pressão atmosférica, ou seja, o valor do ponto de ebulição das substâncias varia de acordo com a pressão atmosférica. Vamos olhar aqui essa figura o que diz pra gente? Olha lá. Ao nível do mar, ou seja, numa altitude zero, o que a gente tem é o seguinte: ponto de ebulição da água vale 100 graus Celsius. Por outro lado, conforme a altitude aumenta, olha lá, ó, vou pegar aqui o limite superior a 3.600 metros na cidade de La Paz, olha para esse ponto de ebulição da água, 87 graus Celsius. Então, quanto maior for a altitude, menor é o ponto de ebulição. E eu já vou adiantar para vocês que isso acontece porque aumentou a altitude, a pressão atmosférica diminui e por isso o ponto de ebulição dos materiais também vai diminuir. Então eu vou anotar aqui para vocês. Quanto maior for a altitude, menor é a pressão atmosférica e, por isso, menor vai ser o ponto de ebulição dos materiais. Vamos entender um pouquinho melhor o porquê isso acontece? Uma explicação do porquê o ponto de ebulição varia com a pressão atmosférica é a seguinte. Nos livros normalmente aparece essa explicação. Quanto menor for a altitude, maior vai ser a altura da coluna de ar. Quanto maior é a altura da coluna de ar sobre a superfície de um líquido, maior vai ser a pressão atmosférica exercida pelo ar sobre a superfície do líquido, dificultando o escape, a vaporização das moléculas para o estado gasoso. Por outro lado, quando a altitude é maior,
a altura da coluna de ar diminui. E assim, a pressão exercida pelas moléculas que constituem o ar sobre a superfície do líquido diminui, facilitando o escape dessas partículas para o estado gasoso. A gente tem que lembrar o seguinte, que temperatura é um indicativo da mobilidade das partículas que constituem um material. Quanto maior for a temperatura, maior é a agitação térmica, a mobilidade das partículas que formam o material. Quando a pressão é alta, essas partículas precisam ter bastante agitação para conseguir escapar, superar essa pressão exercida pela coluna de ar. Por isso, o ponto de ebulição é maior em baixas altitudes, quando a pressão atmosférica é grande. Em altas altitudes, como a pressão atmosférica é menor, o grau de agitação das partículas não precisa ser tão grande para que elas consigam vencer a pressão exercida pela coluna de ar aqui, que forçam elas a ficar no estado líquido. Por isso, o ponto de ebulição é menor em altas altitudes, quando a pressão atmosférica é menor. Uma outra explicação, que eu acho já um pouquinho mais detalhada e mais precisa, é a seguinte: quando a altitude aumenta, a gente tem que lembrar, primeiramente, que o ar ele é formado por uma mistura de gases. Então, o ar seco, ou seja, isento de água, ele é formado por N2, O2 e outros gases, principalmente o gás monoatômico argônio e o CO2, mas eu vou deixar aqui outros gases. O N2 ele está presente em uma porcentagem de 78% em volume e o O2 numa porcentagem de 28% em volume. Os outros gases constituem 1% dessa mistura. Essa porcentagem está em volume, porcentagem em volume. Isso significa que, se a gente pegar 100 litros de ar seco, 78 litros é N2, 21 litros vai ser O2 e 1% devido aos outros gases. Dito isso, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando a altitude aumenta, a força de atração exercida pela Terra sobre as partículas diminui. A gente tem que entender que a força da gravidade depende da distância das moléculas gasosas em relação ao centro da Terra. Então, em altas altitudes, eu vou representar aqui as moléculas por esses pontinhos. A gente tem uma dada quantidade de moléculas constituindo o ar. Em baixas altitudes, como é maior a força de atração da Terra sobre as partículas, a gente vai ter muito mais moléculas formando, constituindo o ar atmosférico. Então vai ter muito mais do que lá em cima. Então olha lá. E a gente sabe o seguinte, que a pressão exercida pelo ar sobre a superfície do líquido é resultante da colisão dessas moléculas que constituem o ar contra a superfície do líquido. Quanto maior for o número de colisões nessa superfície, maior vai ser a pressão atmosférica. Então é lógico que aqui embaixo vai ter um número muito maior de colisões num dado intervalo de tempo do que aqui em cima. Por isso que a pressão atmosférica aqui embaixo é maior do que lá em cima. E isso dificulta o escape, a vaporização das moléculas de um material para o estado gasoso. Por isso que o ponto de ebulição em baixas altitudes, quando a pressão atmosférica é alta, é maior do que em altas altitudes. Então, essa já é uma explicação um pouquinho mais elaborada. Beleza? Vamos fazer 2 exercícios para fixar esse assunto? Então, vamos lá, então. Olha lá. O primeiro exercício diz assim: quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que, bom, lá em cima o ar vai ser mais rarefeito. Se a gente pegar 1 litro, se a gente aprisionar 1 litro de ar aqui embaixo, ou no nível do mar, e
aprisionar 1 litro de ar lá em cima, a 1000 metros de altitude, dentro de 1 litro aprisionado aqui embaixo, no nível do mar, vai ter muito mais moléculas do que lá em cima. Isso significa que lá em cima a pressão atmosférica vai ser menor. O ponto de ebulição depende da pressão atmosférica, como a gente viu. Quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica, porque o ar é mais rarefeito, vai ter menos colisões de moléculas gasosas sobre a superfície dos líquidos, e com isso o ponto de ebulição é menor. Vamos ver que alternativa diz isso? Letra A. A água ferve numa temperatura maior. Errado. Lá em cima a temperatura vai ferver, vai vaporizar numa temperatura menor, porque a pressão atmosférica é menor. A água ferve numa temperatura maior? Errado também. Lá em cima a pressão atmosférica é menor. A água ferve numa temperatura menor? Ok. A altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, porque o ar fica mais rarefeito, e com isso o ponto de ebulição dos materiais também diminui. No caso aqui, a água, pois a pressão atmosférica é menor, certinho. Letra C é a alternativa correta. Deixa eu assinalar aqui, letra C. Tá lá. Segundo exercício diz assim: observe a tabela a seguir, o ponto de ebulição e difusão de algumas substâncias. Então, na primeira coluna ele dá o nome das substâncias, na segunda coluna ele dá o ponto de fusão, ou seja, os valores dos pontos de fusão de cada uma delas, e na terceira coluna ele dá o valor do ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias mostradas na primeira coluna. Em segundo enunciado diz: identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente. E ele considera que a temperatura ambiente é aproximadamente 25 graus Celsius. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: notem que substâncias diferentes apresentam diferentes valores de ponto de fusão. Substâncias diferentes apresentam diferentes valores de ponto de ebulição. Isso significa que ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas de cada substância. Substâncias diferentes têm valores diferentes para essas propriedades. Por isso a gente pode utilizar tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição para caracterizar ou identificar uma substância, para diferenciar uma substância da outra. Segundo ponto importante, ele pede para a gente fazer uma previsão aqui. Em outras palavras, o que ele diz é o seguinte: conhecendo o ponto de fusão e o ponto de ebulição, é possível prever o estado físico da substância em uma dada temperatura. A temperatura aqui que ele fala é o seguinte: considere que essas substâncias estão a 25 graus Celsius. Qual vai ser o estado físico mais estável dessas substâncias? É isso que ele está perguntando. Na realidade, ele pergunta quais estão no estado líquido, né? Antes de começar a resolver o exercício, eu vou montar o seguinte esqueminha aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar que aqui é o ponto de fusão de um material e aqui é o ponto de ebulição. Se a substância estiver numa temperatura abaixo do ponto de fusão, o estado físico mais estável vai ser o estado sólido, tá? Então, se a temperatura for inferior ao ponto de fusão, temperatura ambiente, a temperatura em que a substância se encontra. Por outro lado, se a temperatura em que a substância se encontra estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância vai estar no estado líquido. O estado líquido é o estado físico mais estável para a substância. E se a temperatura em que se encontra a substância, a temperatura ambiente dela, for superior ao ponto de ebulição, a gente diz que ela se encontra no estado gasoso. E dessa maneira, conhecendo os pontos de fusão e de ebulição, a gente consegue fazer a previsão do estado físico de cada uma dessas substâncias tabeladas na temperatura de 25 graus Celsius. Vamos ver então, olha lá, metano. A temperatura em que se encontra o metano é 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é superior ao ponto de ebulição. Logo, o metano é gasoso. Mercúrio, 25 graus Celsius,
se encontra entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Por isso, o mercúrio é líquido a 25 graus Celsius. Vou colocar somente L de líquido. Líquido. O álcool, ponto de fusão menos 114, ponto de ebulição 78. Então, 25, a temperatura em que se encontra o álcool é 25, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Logo, o álcool, o etanol, é líquido a temperatura ambiente. A água, também. A temperatura em que a água se encontra, 25 graus Celsius, está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Portanto, a água se encontra no estado líquido a 25 graus Celsius. Chumbo, 25 graus Celsius, está abaixo do ponto de fusão. Portanto, o chumbo, a temperatura de 25 graus Celsius, é uma substância sólida. Ácido acético, 25 graus Celsius, está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. 25 graus Celsius cai aqui. Portanto, o ácido acético é uma substância líquida também. Então, quais as substâncias que vão estar no estado líquido na temperatura ambiente de 25 graus Celsius? Mercúrio, o álcool, a água e o ácido acético. Vamos ver onde diz isso? Ácido acético, álcool, mercúrio e água. Letra B. Tá aqui, B de bola. Mercúrio é um metal líquido. Lembra que a gente viu isso quando a gente estudou a tabela periódica. Eu falei que o mercúrio, Hg, é um metal líquido e o bromo, Br2, também pode ser líquido à temperatura ambiente quando a gente estudou a tabela periódica. Bom, pessoal, a gente finaliza essa aula em que a gente estudou os estados físicos dos materiais, é uma revisão, provavelmente, vocês já conheciam esse assunto. A gente também estudou essas duas propriedades específicas das substâncias, ponto de fusão e ponto de ebulição, que depois a gente vai utilizar para mostrar a diferença das propriedades de substâncias covalentes, substâncias iônicas e também substâncias metálicas. No segundo ano, a gente vai voltar a tratar desse assunto de uma maneira mais elaborada, mais aprofundada. Por enquanto, essa abordagem é suficiente para a gente. Dúvidas, como sempre, vocês podem me procurar. Quero deixar um abraço a todos e até a nossa próxima aula.